Se você poupa e investe todo mês o mesmo valor, você está travando o seu próprio crescimento e é por isso que você não sai do lugar mesmo investindo. O problema não é o investimento, é o valor que não cresce com o passar dos meses e anos. Bom, eu sei que você está cansado de ver vídeos por aí de promessas milagrosas, mas aqui no canal eu falo de educação financeira e não de promessa de ficar rico rápido. Se você busca isso, não é aqui que você vai encontrar. O que vou mostrar no vídeo de hoje são apenas fatos das finanças pessoais e matemática financeira pura. Para começo de conversa, o óbvio precisa ser dito. Gaste menos do que você ganha todo mês. Essa é a base de tudo. Alguns criticam aqui nos comentários quando falo óbvio, mas quero te fazer uma pergunta bem séria mesmo. Você hoje já tem o hábito de gastar menos do que ganha? Se ainda não faz isso mensalmente e tem dívidas, aí que precisa gastar menos do que ganha para se livrar logo desse problema. Até porque nesse caso, seu foco tem que ser aumentar a diferença entre ganhos e gastos para usar o excedente para quitar logo essas dívidas. Sendo também necessário ganhar mais para aumentar o dinheiro que entra. Até porque é como aquela frase, se você trabalhasse para uma empresa chamada Você S.A. como administrador de dinheiro e o administrasse da mesma forma que administra seu próprio dinheiro agora, a Você S.A. demitiria você? Inclusive, vou até deixar um vídeo aqui em cima sobre quitar as dívidas. Agora, se você não tem dívidas, mas quer começar a investir e gasta tudo que ganha todo mês, comece nem que seja de pouco mesmo. Reservando, por exemplo, R$50 assim que receber seu próximo pagamento se estiver muito apertado. Eu sei que parece irrelevante fazer isso, mas a criação do hábito de gastar menos do que ganha é super importante para que vire rotina. De toda vez que receber qualquer dinheiro, uma parte ir para você mesmo, ou seja, para sua reserva ou seus investimentos. Então, se está em uma situação apertada, comece de pouco para criar o hábito. Isso é mais importante do que você imagina. E assim, com esse hábito formado, com o passar do tempo, você vai ver que R$50 por mês é muito pouco. E para conseguir poupar mais mensalmente, você também vai buscar ganhar mais. E assim conseguindo investir R$300 por mês, que é o ponto que quero chegar aqui nesse vídeo. A partir de quando você consegue investir R$300 por mês com constância, que a brincadeira começa de fato. E veja que estou falando que apenas começa. Bom, você vai entender. Muitos que falam de investir mensalmente não dizem sobre algo extremamente importante. Acréscimo de aporte periódico. Calma, é mais simples do que você imagina. Esse termo complexo nada mais é que você que tem o hábito de, por exemplo, investir R$300 por mês, começar a aumentar essa quantia que investe frequentemente estipulando uma meta de tempos em tempos. Enfim, vamos por exemplo para ficar mais simples. Se você definir, por exemplo, aumentar 10% do seu aporte mensal anualmente, começando com R$300 por mês, no primeiro ano você terá investido R$300 por mês durante 12 meses. Assim, a partir do segundo ano, você já vai começar a investir não apenas R$300, e sim R$330 por mês. Ou seja, 10% a mais do que investia antes, fazendo isso consistentemente até o final desse segundo ano. E assim, no terceiro ano, você vai começar a investir não apenas R$330 por mês, e sim R$363 todos os meses. E assim sucessivamente, sempre aumentando 10% anualmente. E cuidado aqui! Veja que é 10% a mais que o ano anterior, e não aumentar 10% pegando como referência o primeiro ano. Dessa forma, o resultado final vai ser completamente diferente. Então a regra dos 10% que quero mostrar aqui é sempre aumentar 10% dos seus aportes mensais anualmente. E agora você pode estar pensando, mas isso não faz diferença real, é muito pouco o acréscimo. E eu até concordo que começando investindo apenas R$300 e aumentar 10% ao ano é um acréscimo pequeno. E podemos sim aumentar isso para R$1.000 por mês, e aumentar 15% ao ano, 20% ao ano ou até 30% ao ano. Mas essa regra dos 10% juntamente com começar a investir R$300 por mês se encaixa melhor para a maioria dos brasileiros. E mesmo que pareça pouco, os juros compostos de sempre aumentar 10% faz com que se alguém que mantiver nesse foco por vários anos, o que era R$300 por mês no começo, já se transformou em R$1.834 ao mês no 20º ano. Veja nessa tabela da calculadora de juros compostos com acréscimo de aporte como a matemática financeira funciona. É algo exponencial que no longo prazo somos recompensados. E eu sei que você pode pensar que investir R$1.800 por mês hoje está fora de cogitação. Mas daqui 20 anos, R$300 não vão valer o mesmo que valem hoje. Tudo isso por conta da inflação. Ou seja, sua renda também vai ser maior por conta do reajuste. E é óbvio, além disso, você também vai buscar aumentar a renda durante todos esses anos. Mas é aí que tá. E inflação? Será que começando só com R$300 por mês e aumentando 10% anualmente, conseguimos construir um patrimônio para aposentadoria? Se você investir R$300 por mês formando uma carteira diversificada com renda fixa e renda variável, que gera um retorno de 12% ao ano, consegue em um ano chegar a um pouco mais de R$3.600. Agora, se aplicar o conceito de acréscimo de aporte de 10% ao ano e continuar investindo e reinvestindo mensalmente,
Em 5 anos já consegue acumular quase R$29 mil. Veja que aqui estou considerando uma rentabilidade de 12% ao ano com acréscimo de aporte anual de 10%, e também reinvestindo todos os rendimentos recebidos. Bom, fazendo um contraste aqui, se você só investisse R$300 por mês e não ligasse para essa ideia de aumentar em 10% os aportes, teria em 5 anos, com um rendimento de 12% ao ano, apenas R$24 mil. Quase 5 mil a menos apenas por não ter aplicado essa simples regra dos 10%. E agora você pode estar pensando, mas então quase não faz diferença aumentar 10% ao ano os aportes mensais. E é aí que você se engana, porque em 10 anos nessa mesma disciplina, a diferença já é muito mais nítida, justamente pelos juros compostos. Alguém que começou investindo R$300 por mês e aumentou em 10% os aportes anualmente, consegue chegar nos R$97 mil de patrimônio, enquanto quem só começou investindo R$300 por mês e continuou na mesma por 10 anos, conseguiu acumular apenas R$66 mil, ou seja, mais de R$30 mil de diferença. Agora, já que é para gerar contraste mesmo, vamos imaginar a longo prazo, para aposentadoria. Imagine aí 2 jovens de 25 anos que começaram a investir R$300 por mês. O Gabriel, que pensou em aplicar essa ideia de aumentar 10% dos aportes mensais anualmente, enquanto o Rodrigo pensou que era melhor só investir R$300. No final de 35 anos, os dois chegariam à idade de 60 anos com um montante que a maioria dos brasileiros não tem, tendo investido durante todo esse tempo, investindo e reinvestindo os rendimentos. Mas enquanto o Gabriel conseguiu acumular quase R$4,7 milhões, o Rodrigo acumulou um montante de R$1.600.000. Veja que o Rodrigo, só por ter investido R$300 por mês, já conseguiu ter um bom patrimônio por conta do efeito dos juros compostos ao longo desses 35 anos. Sim, é muito tempo, mas o tempo vai passar você querendo ou não. Então é melhor que ele passe com o dinheiro trabalhando para você do que o contrário. Até porque é por isso que investimos, para o dinheiro trabalhar para nós a ponto de podermos aposentar com investimentos no futuro. Enfim, o Gabriel, além de investir, foi esperto. Aumentou os aportes mensais consistentemente ao longo de cada ano, aplicando a regra básica de 10% ao ano. Ele podia até mesmo aumentar para 20% ao ano, mas mesmo com o acréscimo de 10% anualmente, teve um resultado incrível por conta dos juros compostos dos investimentos e pelos juros compostos de aumentar os aportes ano após ano. Mas é aí que entra a mais temida de todas: a inflação. Vamos fazer o mesmo cálculo de 35 anos tanto para o Gabriel quanto para o Rodrigo, mas considerando agora um rendimento real de 6% ao ano. Ou seja, rendimento de 6% ao ano acima da inflação. O Gabriel, que manteve sempre aumentando os aportes, conseguiu acumular um patrimônio de R$1.887.000, isso já descontando a inflação. O que significa que chegando aos 60 anos de idade, ele poderia se dar o luxo de viver apenas os rendimentos com um bom padrão de vida. Agora, o Rodrigo, que nunca aumentou os aportes e se manteve apenas investindo R$300 por mês, aos 60 anos conseguiria alcançar apenas R$412 mil. O que continua sendo uma quantia que pouquíssimos brasileiros têm, até mesmo nessa idade, sendo uma grana capaz de trazer uma grande segurança financeira e bastante flexibilidade de tempo também. Mas parar de trabalhar para viver apenas os rendimentos desse investimento ficaria apertado. Sim, eu concordo que é possível, mas seria muito mais custoso manter isso quando comparamos com o Gabriel, que no exemplo conquistou 4 vezes o patrimônio do Rodrigo. E eu sei que você pode estar pensando, mas começar com R$300 é muito pouco e dá para aumentar esses 10%. E eu concordo plenamente. Quanto maior for seu aporte inicial, e quanto mais você conseguir aumentar esse aporte de tempos em tempos, melhor ainda. Mas a ideia do exemplo é para se encaixar na realidade da maioria dos brasileiros. Agora, se você quer a minha opinião, eu penso que aumentar em 20% anualmente seu aporte mensal é uma porcentagem boa para se manter a longo prazo, sendo uma porcentagem que você vai ver resultado mais rapidamente. Mas veja que manter isso é um jogo de disciplina e constância. Se o Gabriel tivesse aumentado em 20% ao ano os aportes mensais e não apenas 10%, aos 60 anos chegaria na incrível marca de R$15.400.000. Isso já descontando a inflação. E lembre-se que estou falando de investir e reinvestir tudo durante todos esses anos. Isso definitivamente não é para qualquer um. Então saiba que para aplicar o aumento de 20% ao ano e principalmente o de 30%, é necessário um aumento de renda mais intenso ao longo da vida. E como eu já falei em outro vídeo, não devemos necessariamente seguir essas regras à risca. A ideia aqui é trazer a regra dos 10% para você entender que a inflação existe e que você deve estar sempre aumentando o seu aporte se quer realmente fazer seu dinheiro crescer. Por isso falo que 20% ao ano seria um ótimo número. Mas como você viu, só de você aumentar em 10% seu aporte mensal já traz um bom montante a longo prazo se começar cedo.